Olá, vamos dar início a mais um vídeo hoje. Hoje nós vamos falar sobre Nutri. Meus pacientes não aderem ao meu plano alimentar. O que será então que está acontecendo? Um dia nessas aulas eu estava falando sobre investigação científica. Como profissional da área de saúde, ele pode ter esse interesse em investigar, né? Em investigar. E aí a gente conversando sobre a investigação, entramos nessa parte de clínica, que é geralmente quando você, Nutri, observa que muitas vezes o seu paciente não está retornando, não está aderindo ao seu plano alimentar e você tem que se refazer, você tem que se reiniciar, ou então se reconectar, ou então até às vezes começar do zero. E com o paciente diabético não é diferente, tá? Então, muitas vezes você vai observar em sua conduta dietoterápica, na prática clínica, que o seu paciente ele não está tendo retorno. Ou você não está alcançando o seu objetivo desejado. Ou talvez você não está tendo, né, adesão ao plano alimentar, que geralmente é com a consequência do não retorno. Então, como é que você para e vai se levantar? Ser referência hoje no atendimento do paciente diabético não é difícil. A literatura ela é consistente, ela é clara, né? E nós já sabemos como fazer. Então eu pergunto, Nutri, o que você está esperando? Muitas vezes a gente perde oportunidades que estão na nossa cara. E muitas vezes isso acontece na nossa conduta dietoterápica, na nossa terapia nutricional. Às vezes a resposta está ali. Ó, Nutri, o paciente não está seguindo por isso. E você não está atento, você não está observando. Então você deixa passar. O paciente diabético, quando diagnosticado com paciente, né, com diabetes, seja ela tipo 1, né, geralmente tipo 1 já dá um impacto maior devido à dependência, né, da insulina diariamente. Então, ele vai ter que refazer toda uma adequação no seu dia a dia, da sua rotina, né, no trabalho. Então, dá um impacto, tá? Mas nada que a gente consiga resolver, não é? Na terapia nutricional. Então, Nutri, o teu paciente, ele quando diagnosticado, ele muitas vezes ele fica naquela fase do o que eu faço agora, né? Então, quando ele recebe esse diagnóstico, muitas vezes ele tem o apoio lá do médico, que quem dá diagnóstico é o médico, endocrinologista, né? Então, quando ele tem esse médico, então o médico, quando bem atento também, né, de direcionar ele ao nutricionista. Ao nutricionista, muitas vezes, já capacitado para realizar a contagem de carboidratos para o atendimento ao paciente diabético. Então, o nutricionista, certo, deve estar preparado em receber esse paciente que já vem com medo, angústia, né, e que não sabe o que está ali para esperar, não sabe o que é que vai aguardar. Então, tudo isso a gente tem que ter essa empatia, esse acolhimento. Então, o teu plano alimentar, ele começa quando o paciente liga para marcar a consulta. Ali já começa a tua contagem de carboidratos. É aquele questionário pré-consulta para você conhecer o seu paciente. É você fazer aquele acolhimento, ver de onde ele vem, qual é o contexto que ele está inserido. Então, tudo isso vai ajudar ao teu paciente na mudança do estilo de vida. Porque a contagem de carboidratos, ela demanda de uma prática educacional. Ela demanda, né, de uma mudança de estilo de vida. Nada privativo, nada diferente. Mas que ele precisa estar
também interessado em aprender, para que também você consiga gerar o plano alimentar dentro da contagem de carboidratos com a lista de substituição. Então, Nutri, meu paciente não segue o meu plano alimentar, meu paciente diabético não segue o meu plano alimentar. E aí eu pergunto, como você está fazendo esse seu plano alimentar? Como você tem elaborado? Eu fiz um quiz hoje sobre contagem de carboidratos, no máximo 3 perguntas. Até agora, nenhuma nutricionista acertou as 3 perguntas. Então, você vê que está faltando, né, aquela nutricionista realmente referência na contagem de carboidratos. E olha que eu vou te contar, nada mais difícil do que acrescentar um cálculo de nutrição parenteral, né? Que às vezes, se tiver que fazer o cálculo na mão, que muitas outras vezes já vem, né, a própria fórmula já feita da farmácia. Então, a contagem de carboidratos, ela é dita na literatura, né, como sendo uma ferramenta de terapia nutricional essencial para o controle glicêmico. Inclusive, tem se alcançado melhores níveis da hemoglobina glicada com a contagem de carboidratos. Existem outras estratégias? Sim, existe. Mas hoje a contagem de carboidratos melhor aceita por gerar maior flexibilidade alimentar do seu paciente. Porém, para a gente gerar, né, essa contagem de carboidratos, algumas coisas precisam ser feitas. Primeiro, o nutricionista deve ser seguro do que ele está fazendo, né? Então, o nutricionista que se senta e decide que, a partir de hoje, ele decidiu que, a partir de hoje, ele vai atender pacientes diabéticos, ele deve estar preparado para aquele atendimento, certo? Então, para que o nutricionista gere adesão do paciente ao plano alimentar, ele deve estar bem preparado. E muita conversa deve ser feita. Né, dentro da consulta do paciente, certo? Uma conversa deve ser feita, um plano para a construção daquele plano alimentar. Então, Nutri, lendo o que está na resolução, nas diretrizes e na literatura científica, a contagem de carboidratos é a ferramenta essencial para a terapia nutricional dos pacientes diabéticos tipo 1, porém com melhor resultado também para aqueles tipo 2. E melhor ainda, certo? E melhor ainda quando o seu paciente é criança e adolescente, devido a gerar melhor flexibilidade e dando autonomia ao seu paciente. Porém, para que essa ferramenta ela seja utilizada de forma correta, ela exige um profissional totalmente capacitado. Ela exige que você utilize as ferramentas. Eu, inclusive, encontrei um artigo que fala o passo a passo de como faz a contagem de carboidratos. E, nossa, realmente, se o nutricionista, né, que, por exemplo, se formou agora, quer atender nutrição, ele vê aqueles cálculos, ele vai entrar em desespero, porque é uma sequência gigantesca, entendeu? É uma sequência gigantesca de cálculo, certo? Então, para pacientes diabéticos, apenas para pacientes diabéticos. Então, o paciente diabético que encontra esse nutricionista que está realmente capacitado, e aí a gente gerou uma ficha para esse cálculo, sim, a gente tem a ficha para esse cálculo, entendeu? Que a gente consiga facilitar o passo a passo para você, nutricionista, inclusive para você conseguir entregar o plano alimentar dentro da consulta ainda. Então, a contagem de carboidratos, quando utilizada de forma correta e com a ferramenta ideal,
ela torna-se a chave primordial para o controle glicêmico do paciente diabético tipo 1, tipo 2 e gestacional, em todas as fases da vida, tá? Então, Nutri, muitas vezes o teu paciente ele não está gerando adesão ao teu plano alimentar por causa da restrição, porque você pode ter começado, não é, a dieta com a low carb. Quanto é o valor da low carb? Então, a low carb ela vai de 26 a 45%, né, dependendo aí de como vai o nutricionista, de carboidratos. Imagina uma pessoa que está acostumada a consumir 60%, por exemplo, de carboidratos, e ela desce repetidamente com o diagnóstico de diabetes para 30% de carboidratos. Então, é muito restritivo. Então, isso vai gerar não adesão, por causa da retirada da quantidade de carboidratos. E por que a gente só fala de carboidratos? Eu já falei aqui, né? Que a contagem é de carboidratos, porém no plano alimentar vai entrar proteína e gordura. A contagem de carboidratos, a gente foca no carboidrato, distribui melhor os carboidratos, devido à forma que ela é convertida em glicose e como ela mexe na glicemia, principalmente pós-prandial. Então, como o carboidrato que a gente consome, ele é todo convertido em glicose. De 15, né, minutos a 20 minutos, a 2 horas, ele é convertido, certo? Em glicose, o carboidrato é convertido em glicose, então é de imediato aquela glicemia aumentada pós-prandial. Então, por isso que a gente faz essa contagem de distribuição melhor. E aí eu perguntei, Nutri, quantos por cento de carboidrato a gente deve comer no de jejum, café da manhã, né? No lanche, no almoço, no lanche, no jantar, na ceia. Quase nenhuma nutricionista se atentou. Então, no de jejum, 15% do café da manhã, do carboidrato, deve ser ofertado no café da manhã. Então, 15% de carboidratos no café da manhã. Então, a gente deve ter o cuidado, né, em agregar aí a proteína, agregar proteína, gordura, certo? Então, tudo isso gera esse conhecimento, vai fazer com que você não deixe o café da manhã do seu paciente totalmente, né, tirando o pãozinho, tirando as frutas. Então, é uma adequação que você deve fazer, tá? Então, de manhã, e foi associado, inclusive, né, na literatura, que esses 15% de carboidrato que você vai colocar no de jejum para o seu paciente diabético, ele deve ter cereais, ou seja, grão integral. Seja o pão integral, seja aveia, né? Então, tudo isso vai ajudar tanto a dar mais saciedade, em ele adequar a quantidade de fibras, e aí o carboidrato ele vai ser melhor ofertado, certo? Então, todo esse conhecimento, ele vai agregar no valor de gerar um plano alimentar. E aí, nos lanches, né, que nós citamos 3 lanches, o lanche da manhã, o lanche da tarde e o lanche da noite, 10% de carboidrato, tá? E aí, esse lanche, ele pode ser, né, distribuído e realizado, feito com o hábito alimentar do teu paciente. Muitas vezes o paciente ele não tem o hábito de consumir pela manhã o lanche. Muitas vezes, por ele já acordar mais tarde, né? E aí, eu tomo café às 9h30. Não pode deixar de pular o café da manhã, hein? Nem que seja até às 10, ele tem que tomar o café da manhã. Então, até às 10. Eu já almoço, então você já faz aquele acordar, mas às 10 você toma um café. Vamos tomar, então, café às 15 para as 10. Às 11 você faz um lanche, e aí você pode passar alguma fruta para ele, nesses 10% do carboidrato. E de 12h30, então, o almoço. E aí o almoço, ele já tem um porte maior de carboidrato, com 30%, certo? E aí eu te digo, nutricionista, tá na literatura, 2021, que esses carboidratos, eles devem ser ofertados, quando possível, com cereais integrais, ou seja, aqueles grãos integrais. E aí você pode optar por feijão, por ervilha, lentilha, grão de bico,
Tudo isso faz parte, né, da oferta de carboidrato. Você pode agregar valor no arroz, um arroz 7 grãos, enriquecendo aí, né, aquele arroz que vai ser enriquecido com carboidrato e as fibras, né, melhor para ter o controle melhor até da diabetes, né? Então, tudo isso está associado em agregar valor ao teu plano alimentar, certo? Como eu já falei, de manhã, de tarde, o lanche, 10%, vem depois o jantar, com 25%, né? E aí você pode colocar algum tubérculo, pode colocar um inhame, macaxeira, batata doce. O que isso vai definir para você é o hábito alimentar do teu paciente, as condições socioeconômicas. Então, tudo isso que vai fazer junto com você, Nutri, é o teu paciente, tá? Não adianta ser eu que vou construir com você, não adianta ser ninguém. Por isso que eu digo, Nutri, o ideal é você entregar o plano alimentar ao seu paciente durante a consulta. Porque você constrói junto com ele. Porque a contagem de carboidratos, ela demanda de uma aprendizagem das medidas caseiras. Ela precisa aprender como é que é realizada essa troca da lista de substituição. Por exemplo, a macaxeira pelo inhame. Qual é a quantidade do inhame? Aprender em medidas caseiras quanto é que ela vai utilizar. Então, tudo isso demanda de um programa educacional e que o nutricionista deve ser o agente, né? O agente que está ali capacitado e preparado para passar esse programa educacional para o seu paciente, de forma que ele venha a aderir melhor ao seu plano alimentar, tá? E aí, por fim, né, depois de jantar, tem a ceia com 10% de carboidrato. Inclusive, é importante que você, nutricionista, observe essa parte de que ele não deixe de comer à noite. Muitas vezes diz, mas ele é diabético, vai comer à noite. Ele tem que fazer esse lanche da noite, tá? E aí eu sempre digo que as pessoas que não têm costume de consumir, né, podem agregar valor aí com iogurte, né? E aí tem o carboidrato, né, do iogurte, do leite. Então, a gente já opta aí pelo um iogurte que ele vá gostar. A gente pode até agregar valor com a quantidade de aveia. Se tiver ainda na contagem, né, quantidade de fruta, para colocar meia fruta, dependendo de tudo isso, dos equivalentes que você construiu lá no início com o teu paciente, tá? Então, Nutri, o meu paciente ele não segue o meu plano alimentar. Como você está elaborando esse plano alimentar para o teu paciente diabético? Como? Você está seguro na contagem de carboidratos? Você está realmente colocando a distribuição dos carboidratos corretamente? Principalmente para a criança, para não gerar uma dieta restritiva? Impedindo aí de consumir a quantidade ideal dos carboidratos? Então, tudo isso deve ser avaliado, né? Tudo isso deve ser avaliado. Então, quando você decide que vai atender um paciente diabético, você deve não só decidir, você deve se capacitar para que você consiga gerar essa adesão do paciente ao seu plano alimentar e que o seu plano alimentar realmente seja condizente com a realidade do seu paciente para que gere uma adesão. Tá? E isso você só vai conseguir com a contagem de carboidratos, certo? Então, essa nova forma de trabalhar, né? Na verdade, a contagem de carboidratos, ela não existe de hoje, não. Nossa, mas eu só estou escutando hoje. Você está escutando hoje. Mas a contagem de carboidratos, e não é só no Brasil, é no mundo, né? É tanto que essa distribuição dos carboidratos ao longo das refeições está citada na Associação Americana de Diabetes, né? Então, a associação aí lá nos Estados Unidos, são eles que citaram essa distribuição, para você ter ideia, que não é coisa da gente que está fazendo aqui, tá certo? Então, tudo isso a gente deve ter cuidado para que a gente consiga realmente gerar um plano alimentar que o teu paciente ele vá aderir, tá bom? Então, Nutri, meu paciente não adere ao plano alimentar. Então, a gente já conversou aqui sobre a importância da contagem de carboidratos,
né? Como inserir, como fazer essa inserção da contagem de carboidratos ao longo do atendimento. Nós já discutimos aqui como fazer, elaborar uma contagem de carboidratos, a distribuição, né? Que é ideal isso aqui para você, certo? A gente muitas vezes, mais fruta, quantas frutas o paciente diabético tem que consumir, certo? Então, o que a gente deve procurar, né? Inserir quantas frutas, a contagem de carboidratos, ela está dentro daquele contexto da alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, ela não vai fugir para a população inteira. Então, o teu paciente, ele consome só uma fruta. Então, você já busca com ele um acordo. Mas então vamos fazer um acordo de consumir hoje 3 frutas, não é? Então, a gente já aumentou aí mais 2. Nossa, mas eu sou diabético. Sim, você é diabético. Então, não é porque a gente é diabético que a gente vai deixar de consumir frutas. É a quantidade de vitaminas, de minerais que a gente tem, não é? Então, tudo isso é que a gente deve ter esse conhecimento. Porque eu vejo muito nutricionista, inclusive fazendo corte de frutas, né? Tirando as frutas de crianças e adolescentes. E também de mães gestantes, né? Das gestantes, elas não estão na hora de você cortar as frutas dela ali porque ela está com diabetes gestacional. O que está na hora de você fazer uma contagem de carboidratos ideal para o seu paciente, tá? E aí você me pergunta, Raquel, são todas as frutas que o paciente diabético ele pode consumir? Então, hoje na Sociedade Brasileira de Diabetes, ela cita que os alimentos que contêm baixo índice glicêmico, respondendo aí a pergunta, baixo índice glicêmico menor ou igual a 55, desculpa, ela menor ou igual a 55. Então, são aqueles alimentos. Por exemplo, o abacaxi, em 100 gramas de abacaxi, ele tem um índice glicêmico de 70. Então, você já vai diminuir aí a oferta do abacaxi. Vai deixar de ofertar? Não, porque o alimento... Caso o seu paciente ele esteja com a hemoglobina glicada muito elevada, né, é melhor você dar uma reduzida. E o que ajuda a reduzir a hemoglobina glicada do paciente é uma dieta com baixo índice glicêmico. Ou seja, uma contagem de carboidratos onde tem as opções de frutos com baixo índice glicêmico, que vai de acordo com o teu paciente, ele gosta. Mas, por exemplo, um alimento de baixo índice glicêmico é a maçã. Uma maçã pequena, ela tem 39 de índice glicêmico. Mas o teu paciente ele não consome uma maçã, por exemplo, no lanche da tarde. Você vai passar? Não adianta. Mas é porque ele tem baixo índice glicêmico, vai diminuir a hemoglobina glicada e ele não vai consumir. Ele não gosta de maçã. E aí ele pode te dar uma opção. Não, doutora, mas aí vou te dizer, eu gosto de laranja. Aí você, pronto, pode ser uma laranja você já vai pensando, né? Não no suco. Aí você, então vamos chupar mesmo a fruta, né? A laranja, ela já tem uma carga glicêmica maior, certo? Ela já tem 45, né? Mas ainda é baixo de índice glicêmico. Em 100 gramas, então você vai chupar uma laranja aí, né? Tem a questão das fibras, tem vitamina C, ótima opção. Então, tá vendo? Mas você ficou lá focado na maçã, encontramos a laranja, que também é o ideal para o teu paciente, tá? Então, é isso que eu digo, o que vai fazer você selecionar os alimentos do teu plano alimentar é o teu paciente. Não adianta você fazer uma contagem de carboidratos, uma adequação perfeita que não condiz com a realidade do teu paciente. E aí você vai continuar, meu paciente não adere ao meu plano alimentar. Porque eu te pergunto, você construiu com ele? Não adianta você só aprender a contagem de carboidratos. Você também tem que aprender a ouvir o seu paciente para poder gerar a contagem de carboidratos. Certo? Bom, então, hoje nós fizemos essa rica discussão, né? Para que você gere adesão do teu paciente ao plano alimentar através da contagem de carboidratos, certo? E aí eu te digo, vamos procurar
né? Vamos procurar estudar, se atualizar e não perder mais as oportunidades. Muitas vezes a gente, mas é porque eu não sei contagem de carboidratos. Muitos nutricionistas chegaram, eu não conheço a contagem de carboidratos, eu nunca vi na universidade. Então, você está começando agora a ter a oportunidade de conhecer a contagem de carboidratos. E a gente pode construir juntos uma história de referência na contagem de carboidratos. Uma vez que é uma condição crônica crescente no Brasil e no mundo, tanto nas crianças como para adultos. Então, ela vem cada vez mais aumentando, né? E por isso que eu te digo, vamos capacitar, porque cada vez mais nós vamos ter público. E as pessoas, elas hoje mergulhadas nas informações das redes sociais, elas têm consciência, né, de que o profissional ideal e adequado é o nutricionista para a terapia nutricional. É um nutricionista. Então, o nutricionista que tiver esse destaque, essa competência e essa segurança para atender o paciente diabético, ele vai gerar e agregar valor ao seu consultório clínico. Então, vamos agarrar as oportunidades, não vamos mais deixar passar, para que a gente acrescente e agregue valor nas consultas, conseguindo atingir os resultados possíveis que a gente sabe que a gente consegue, que é o controle glicêmico do nosso paciente diabético. Certo? Muito obrigada a todos e até mais.